Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês aí que a Betfair é patrocinadora do Futebolaço Podcast e a maior parceira da história do Clube de Regatas Vasta Gama. Vascaíno aposta lá na Betfair, quem não é vascaíno também pode apostar lá. Lembrando que tem que ser maior de 18 anos e apostar com responsabilidade, tá? Não vai aí se comprometer, isso não é renda extra, é só um entretenimento. Você pode ganhar, mas também pode perder, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço Podcast. Agora vamos pro corte. Para começar, pegando o tema mais quente aí, primeiro houve até uma errata do GE e de alguns veículos, saiu uma informação de que o Vasco estaria jogando com o Palmeiras em Brasília pela rodada 7 do Brasileirão, vide um acordo que o Vasco tem com o Jornal Metrópolis, ainda de uma venda de mando de campo da gestão da 777, e o próprio GE veio a público pedir desculpa que essa informação está errada. O Vasco confirmou de fato o jogo com o Palmeiras em Brasília, mas o Vasco vendeu esse mano de campo agora na gestão Pedrinho, que o Vasco tinha para acertar com o Metrópolis ainda na gestão 777, já foi. Vasco e Palmeiras ano passado, vitória do Palmeiras por 1-0, gol do Flaco Lopes, um erro de passe bobo do Ryan, a gente tomou o gol ali no contra-ataque, e teria um Fluminense e Vasco pela 20ª rodada do Brasileiro do ano passado. O Pedrinho pediu para esse jogo ser no Rio, porque estava visando a parte técnica ali, o Vasco vinha naquela questão de arrancar para se distanciar da zona de rebaixamento. O Vasco, inclusive, vence o Fluminense no Newton Santos, gol do Verratti, um gol do João Vitor, se eu não me engano o jogo foi 2-0. João Vitor cruza, e aí tem um rebote ali, acho que é o Vitor Luiz que faz o gol. E esse jogo, que em tese o Metrópolis tinha e o Vasco pediu o cancelamento, esse jogo seria em Cariacica, o Vasco jogou com o Fluminense esse ano em Brasília, perdeu até de virada por 2-1, então isso aí já foi zerado. Então esse jogo do Palmeiras já é uma venda feita pela gestão Pedrinho, tá? Inclusive o GE conseguiu apurar que o Vasco conseguiu um valor muito bom. Só para esse jogo, o Vasco vai receber 2 milhões de reais. Para a gente ter um comparativo, o Santos com o Neymar e companhia, né? O Neymar, por onde passar, vai arrastar a multidão. O Santos vendeu 3 mandos de campo e cada jogo desse, o Santos vai receber 1 milhão de reais. O Vasco, sem ter um atrativo de um Neymar, por exemplo, vendeu aí o seu mando de campo por 2 milhões de reais. Tanto o jogo contra o Palmeiras, como o jogo com o Botafogo, com um aditivo no contrato. Se bater mais de 50 mil pessoas no Mané Garrincha entre Vasco e Palmeiras, Vasco e Palmeiras têm torcida muito grande no estado, o Vasco ainda ganha mais 500 mil reais. Então essa conta de 2 jogos pode sair de 4 milhões para 4 milhões e meio, tá? Do ponto de vista financeiro, acho que não cabe discussão, foi um acordo vantajoso para o Vasco. Se o Vasco mandasse esse jogo em São Januário, o faturamento da partida daria explodindo 900, 1 milhão. Faturamento, não tô falando de lucro. Lucro seria 300 mil reais, vai, por aí. Um pouco mais do que isso. Então, isso aqui a gente não vai discutir. A discussão aqui é técnico, né? Se isso impacta, se isso atrapalha ou não o Vasco. E uma lacuna que eu também estou vendo pouca gente falar é o torcedor do Vasco Rio. E eu vou tratar e vou passar pelas 2 lacunas aqui para a gente conversar. Primeiro, do ponto de vista técnico, acho sim que tem um prejuízo. Não dá para comparar o Vasco mandar seu jogo como mandante em São Januário do que o Vasco mandar seu jogo em qualquer outro lugar, que seja o Maracanã, não é igual. Os jogadores do Vasco estão acostumados a jogar em São Januário. Então há uma perca técnica para o Vasco, com certeza. E a gente viu o Vasco e Palmeiras ano passado, o estádio ficou rachado ali, meio a meio, então foi um campo neutro, tanto pelo campo como pela divisão de torcidas mesmo, tá? Agora, trazendo isso para um outro lado, então acho que não cabe discussão, de fato o Vasco tem um prejuízo técnico vendendo mano de campo, pouco importa para onde seja, sendo que aí entra uma outra equação que a gente também tem que lembrar, porque a gente bate muito no peito e arrota para os 4 cantos do mundo aí que o Vasco tem uma das maiores torcidas do país. Todo ranking de torcida bota o Vasco em 5º e a torcida fica revoltada dizendo que a gente é top 3, né? A gente não tem menos torcida do que Palmeiras e São Paulo, teria só menos torcida ali do que o Flamengo, e cabe até discussão essa questão do Corinthians, porque a torcida do Vasco é bem mais espalhada. O Corinthians é muito concentrado ali em São Paulo, Paraná, Mato Grosso, se eu não me engano é isso, vai. Enfim, e aí na hora que vende um mando de campo pra fora, e aí nego grita,
E aí quem grita? É a torcida ou é a torcida do Rio de Janeiro? Não tô tomando partido nem de um lado nem do outro não, tá? Eu só tô jogando aqui fatos pra gente refletir, pra gente raciocinar. Então, assim, a gente atende o Off-Rio, não atende, a gente atende quando... Pô, será que o jogo de Campeonato Brasileiro, a gente sabe que o Vasco não tem um timaço, que, pô, independente de quem pegue aí, em casa, fora, campo neutro, vai ganhar. A gente vai fazer ali força pra fazer os pontinhos da gente. Primeiro é fazer logo os 45 pra ficar tranquilo e depois pensar em alguma coisa mais pra cima da tabela. Vale o risco. Por outro lado, e aí? Não atende a galera de fora do Rio? Então tem uma equação e dá pra opinar pra um lado ou pro outro. O que me incomoda de verdade é, às vezes, a narrativa e a forma como a galera leva a coisa. Às vezes eu sinto que, dependendo, às vezes, do lado que tem a grita, tem um quesinho de política, sabe? Por quê? A gente vê o Vasco vendendo mano de campo há anos. Exemplo, vou pegar a gestão do Jorge Salgado, que foi a mais recente. O Vasco, em 2021, que ele cai pra Série B e não sobe... Quantas vezes o Vasco foi jogar fora do Rio de Janeiro, a torcida lotou o aeroporto, fez uma festa do caramba e o Vasco não venceu. Jogos como visitante e jogos como mandante também. Então é uma rotina das gestões do Vasco, de uns anos pra cá, vem demanda de campo. E às vezes eu vejo que a pressão e a gritaria não é igual, tá? Eu, particularmente, não gosto quando o Vasco vem de mano de campo. A gente já tem um problema dos clássicos contra Flamengo e Fluminense, a gente não mandar em São Januário, acaba mandando esses jogos pro Maracanã. O Vasco no Campeonato Brasileiro é o time que menos joga no seu estádio, tá? Flamengo e Fluminense, de contrapartida, são os times que mais jogam no estádio que eles mandam ali as partidas. E aí tu ainda vai pegar um jogo esse, ainda vai empurrar ainda numa venda de mano de campo, então tem esse problema. Mas eu só me incomodo, às vezes, a forma como a galera reclama. Porque dependendo da forma como você fala, soa um pouquinho de desrespeito, e eu não tô falando com a gestão, tá? É a forma como, às vezes, a galera que é off-Rio se sente. Eu vi muitos comentários, inclusive, em alguns perfis de Vasco, que criticaram, pô, vendeu mano de campo, tá errado. E eu via vários off-Rio, pô, irmão, vocês vê jogo do Vasco toda hora, e a gente? Pô, de repente tu ser contra e tal, mas, pô, vê a forma como tu fala aí. A gente tem direito de ver jogo do Vasco também. Sendo que eu acho que esses jogos deveriam ser no estadual. Eu acho que o estadual é o melhor local para você fazer isso. Tá? Um Vasco Bangu, um Vasco Sampaio Corrêa, um jogo desse, torcida única e tal, acho legal. A questão é, há interesse dessas empresas que compram mando de campo e vão pagar alto pela aquisição do jogo, de pegar um jogo de estadual, aí ele joga o preço do ingresso lá nas tubas. Será que vai dar? Teve jogos do Vasco agora que não encheu. O Vasco e foi o jogo da Copa do Brasil. Cariacica, a galera bolada, o Vasco não estava numa fase legal. Veio daquela derrota pro Fluminense, o estádio ficou vazio na Copa do Brasil. Meteram o preço do ingresso lá na lua. Se eu não me engano, quem vendeu o mano de campo não foi o Vasco, tá? Foi o União Rondonópolis. Se eu não me engano, deu 7, 8 mil pessoas. Diferente do jogo Vasco e Volta Redonda, que lotou o estádio, bateu o recorde de público de novo. Então tem esses pormenorezinhos aí pra gente poder dar uma analisada. E aí, galera, curtiu o corte? Aproveita dessa moral, se inscreve aí no canal. Novos episódios vão ao ar entre 1 e 2 vezes por semana e os cortes estão aqui no canal todos os dias. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Dá essa moral, se inscreva aí no canal e até o próximo episódio ou próximo corte.